Fala galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje nós vamos falar sobre parnasianismo. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, para a gente poder começar a pensar sobre o parnasianismo, vamos dar uma olhada no recorte histórico, tá? Bem, nós vimos nas últimas videoaulas, você tem acompanhado o nosso canal, você deve ter visto, que o romantismo foi um grande movimento, um movimento que representou bem a vinda da família real, o império no Brasil, só que esse império entra em decadência. E aí aquela visão romântica de muito let it go, ele vai caindo por terra, ela vai caindo por terra, ela vai sendo transformada. E aí surgem três movimentos que vêm para acabar com a ideia romântica, para acabar com aquela ideia idealizada. Tá? E esses movimentos são o naturalismo e o realismo, que vem para a prosa, e o parnasianismo, que vem para a poesia, tá bom? Enquanto os dois primeiros movimentos que vêm para a prosa, eles acontecem no ano de 1881, o parnasianismo vai acontecer no ano de 1882, tá bom? Bem, para que a gente possa começar a falar com vocês, né, a gente vai começar a falar um pouquinho do contexto histórico. Tá? A gente teve a Guerra do Paraguai, que influenciou, né? A gente tem aí o Império decadente, e a gente tem a abolição da escravidão no ano de 1888, que já dá uma balançada no Império, né? Eu acho que a abolição da escravidão foi o último ponto, né, que faltava para começar aí, para a família imperial perder completamente o poder, né, a influência que tinha, tá? Isso vai culminar o quê? Na proclamação da República no ano de 1889. Tá bom? E aí, com a proclamação da República, você começa a ter a República de Espada, né? Você tem, por exemplo, um regime militar, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E aí eles estão lá assumindo o poder, só que aí depois eles vão ser substituídos por governos civis, tá? E aí começa depois uma nova república, né? Que a gente vai ver depois, que é a República do Café com Leite. Enquanto isso, o que influenciou o parnasianismo no mundo? Tá? Enquanto isso estava pipocando desde 1886 um manifesto, né, na França chamado Parnaso Contemporâneo. Tá? E o que vem a ser Parnaso? Parnaso é um monte consagrado, né, a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. Então, na mitologia grega, Apolo, que é deus do sol, deus da cura, deus da poesia, deus da música, né, ele habitava, né, no Monte Parnaso, né, e aí tem toda uma história de trabalhar com poesias, né, de estar vivendo por meio de poesia, de música. Então, vamos pensar neste Parnaso contemporâneo. Vamos trazer o Parnaso lá do deus Apolo para a contemporaneidade. Então esse foi o primeiro grande movimento, né, que influenciou, né, os nossos autores brasileiros, tá bom? Nós temos aí um marco bem interessante também para falar, que foi quando as mulheres passaram a ser admitidas nos cursos superiores, tá? As mulheres só passaram a ser admitidas no ano de 1879. Isso mesmo, o homem já estava fazendo curso superior há muito tempo, mas no Brasil a mulher só pôde entrar numa universidade no ano de 1879, tá? E aí a gente tem a publicação de sinfonias do Raimundo Correia, que é uma obra muito interessante para o parnasianismo, do ano de 1883. A publicação de poesias do Olavo Bilac, de 1888, tá? Mais um marco que é bem interessante é a criação da Academia Brasileira de Letras no ano de 1897. A Academia Brasileira de Letras, ela vai reunir todos esses grandes escritores, ela vai reunir todos esses grandes nomes, né? Tanto da prosa quanto da poesia, tá? Ela vai reuni-los em um grupo, tá? Enquanto isso, né, Oswaldo Cruz, ele vai se tornar diretor de saúde pública, tá? Então, no ano de 1903, né, ele vai lutar para erradicar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Esse período inteiro, o Brasil conviveu com essas três doenças, sabe? O Brasil conviveu com as doenças e assim, aquela coisa assim, de não saber direito o que fazer. Os parnasianos interpretavam o mundo de forma cientificista e positivista. Se você não assistiu as correntes que influenciaram o realismo e naturalismo, corre lá e assiste esse vídeo, tá? O que influenciaram, né? Como o positivismo e o cientificismo influenciaram as correntes influenciaram? Bem, porque vai fazer com que o autor veja o mundo pelo viés da ciência.
O positivismo vai fazer com que a pessoa veja aquilo que consegue, aquilo que é positivo, ou seja, aquilo que a ciência alegou que é capaz de acontecer ou não. Então, algumas visões religiosas, algumas visões sentimentais, algumas visões românticas, elas caem por terra ao longo deste período, tá bom? E qual é o marco inicial? O marco inicial é a publicação de Fanfarras do autor Teófilo Dias no ano de 1882. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo.